A paz do Senhor Jesus, pessoal, é com imenso prazer que estamos mais uma vez aqui para refletirmos sobre mais um tema. Nos ajude se inscrevendo nesse canal, curtindo os vídeos, assim nós contribuímos para que outras pessoas conheçam a palavra de Deus, conheçam o Evangelho. E Jesus, ele disse, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Você pode ajudar pessoas a se libertarem de qualquer doutrina religiosa contrária à palavra de Deus, do pecado e de muitas outras coisas ao se inscrever nesse canal, ao curtir esses vídeos. Tudo bem? Então, o tema que eu tenho para tratar aqui hoje com vocês é o seguinte: não brinque com Deus, ok? Esse é o tema que eu tenho a tratar com vocês hoje, tá? Gente, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo de número 19, o Senhor Jesus ele disse algo muito importante. Ele disse o seguinte: eu repreendo, eu castigo a todos quanto eu amo. Foi isso que Jesus disse nesse versículo e mais algumas coisas também, mas nesse caso hoje eu queria tratar só dessa parte, só dessa passagem, tá? Jesus disse: eu repreendo, eu castigo a todos quanto eu amo. Ok? Eu te pergunto o seguinte: quando você era criança, adolescente, seu pai, sua mãe, em algum momento, quando eles te castigavam, eu pergunto a você, esse castigo era prazeroso? Você gostava de ficar de castigo? Geralmente você só ficava de castigo, ou eu, ou qualquer outra pessoa cujos pais castigavam, porque você fez alguma besteira, você não era para ter feito algo e daí seu pai te castigou, sua mãe, tá? E eu te pergunto, esse castigo, você sentiu prazer de ter sido castigado? Hum? Eu tenho certeza absoluta que não, porque é ruim ser castigado, né? Tomar uma surra, apanhar do pai, da mãe, dói. Ficar um mês sem televisão, sem jogar videogame, também é difícil se você tem o costume de fazer aquilo. Ok? Então não é prazeroso o castigo, tá? E muitas pessoas, em toda a história da Bíblia, elas brincaram com Deus. Elas fizeram aquilo que não era para elas fazerem e, como consequência, foram castigadas por Deus. Elas pisaram na bola, elas fizeram besteira, elas brincaram literalmente com Deus e sofreram as consequências. É o que nós fazíamos muitas vezes quando éramos crianças. Nós sabíamos muitas vezes que não era para fazer determinada coisa e fizemos. Não era para mentir, não era para fazer algo, fizemos e nosso pai, nossa mãe nos castigou. É ou não é verdade? Tá? Então, algumas pessoas na Bíblia que eu queria citar aqui, algumas apenas, porque foram muitas, pisaram na bola, fizeram besteira e sofreram as consequências por isso, tá? O primeiro caso que eu queria citar, talvez seja o mais conhecido de todos, é o caso do rei Davi. O rei Davi, em certa ocasião, ele adulterou, ele cobiçou uma mulher que era casada com outro homem, se deitou com ela, teve um filho com aquela mulher. Olha só que escândalo, olha só que absurdo. E ele sabia que não era para fazer aquele tipo de coisa. Ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia os mandamentos e mesmo assim fez. Olha só que absurdo. E como se não bastasse, ele mandou colocar o marido dessa mulher na linha de frente da guerra. Naquela época, Israel estava guerreando contra uma outra cidade, contra um outro país, e um dos homens que era soldados naquela época era o marido da mulher que Davi se deitou com ela. E Davi mandou colocar esse homem na linha de frente de guerra. Qual era o objetivo de Davi? Que esse homem morresse. Olha só que absurdo, como se não bastasse o adultério, ele ainda matou, né? Matou, porque
ele agiu com intenção de fazer aquilo. Matou um homem inocente, colocando ele na linha de frente de guerra. E logo em seguida, não demorou muito, Deus mandou um profeta, um homem de Deus, para dizer a ele o que ele ia sofrer por causa daquilo. O castigo que ele ia passar por conta daquelas atitudes que ele teve. Então veja só um negócio. O próprio rei Davi, que era, digamos assim, querido de Deus, a própria Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, nem ele foi inocentado, foi isento do pecado que ele praticou. Deus não passou a mão na cabeça dele, não. As consequências vieram, e eu digo a vocês que foram consequências bem dolorosas, viu? Foi um castigo bem difícil que Davi teve que passar. O profeta, ele disse: olha, a espada não vai se apartar da tua casa. E dito e feito. Davi, ele sofreu as consequências entre a própria família dele. Um filho estrupou a filha dele, exatamente o que você ouviu. Um irmão estuprou a própria irmã de Davi, filha de Davi. O outro irmão perseguiu e quis até matar o próprio pai, o próprio rei Davi. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Então, as consequências vieram do pecado de Davi e não foram consequências prazerosas dele viver, tá? Foram bem difíceis, tá? Uma outra pessoa também que fez besteira, no dito popular, fez o que o gato enterra, né? Para não dizer outra palavra, foi Sansão. Sansão também conhecia as responsabilidades dele, sabia o que era certo, o que era errado, aquilo que ele tinha que fazer, e mesmo assim só fazia besteira. Sabia que não era para se envolver com mulheres de outros povos, de outras nações, de nações que não conheciam a Deus, idólatras, e mesmo assim ele procurava justamente essas mulheres. E como resultado, ele trouxe para a vida dele muitos e muitos prejuízos. Essas mulheres enganaram ele, fizeram ele quebrar todos os votos que ele tinha com Deus, e ele acabou perdendo, em certa ocasião, o poder que ele tinha, que Deus tinha dado para ele. Tá? Esse brincou com Deus, assim como Davi, e sofreu as consequências. Ok? E são homens que tiveram sua posição de destaque diante de Deus. E mesmo assim, Deus castigou eles, tá? Uma outra pessoa também que só fez besteira foi o rei Saul. O rei Saul, além das coisas erradas que ele fazia enquanto era rei de Israel, em certa ocasião, quando ele estava desesperado, ele consultou uma feiticeira. Como é que pode um homem de Deus, um homem que conhecia Deus, conhecia os profetas, como ele pode buscar uma feiticeira para trazer uma resposta para ele? Foi isso que ele fez. Ele foi consultar uma espírita para falar com um morto, como se fosse possível falar com um morto, tá? Não é possível. Quando as pessoas morrem, elas não têm mais acesso ao nosso mundo. Acabou o acesso que essa pessoa tinha, tá? E o rei Saul, rei de Israel, rei do povo de Deus, fez isso. E depois as consequências vieram sobre a vida dele. Consequências também bem amargas, bem doloridas, tá? Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido. E Deus, ele expulsou eles do jardim do Éden. Imagine um lugar bem bonito, bem farto, bem prazeroso de se viver, e você ser expulso desse lugar e sofrer muitas outras consequências por conta de uma atitude errada que você teve, por conta de um pecado. Então, saiba de uma coisa:
Existe uma lei que ela é uma lei que serve para todo mundo. A lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, todas as suas atitudes, sejam elas boas ou ruins, um dia vai vir as consequências, tá? Se você fez o bem virá para você de volta também. Se você fez o mal também vai vir de volta para você. Tenha certeza disso, tá? E Deus, ele castiga com o objetivo de que você venha se arrepender dos erros, dos pecados que você praticou, ok? E o rei Saul é o seguinte, o rei Saul, uma das coisas mais graves que aconteceu com ele foi ter perdido a presença de Deus. Deus estava com Saul. O Espírito de Deus estava com Saul, mas quando ele começou a fazer só besteira na vida dele, não teve outro resultado. O próprio Deus, a própria presença de Deus se afastou de Davi. E esse é o maior prejuízo. A própria presença de Deus se afastou de Saul. E esse é o maior prejuízo que a pessoa pode sofrer. O maior castigo é ter a presença de Deus se afastando de você. Ok? Então, não brinque com Deus. Não brinque de maneira alguma. Uma outra palavra muito importante que eu queria dizer a vocês para concluir, duas palavras muito importantes são as seguintes. No livro de Hebreus, no capítulo de número 10, no versículo de número 31, lá diz o seguinte: horrenda coisa, horrenda, é cair nas mãos do Senhor, é cair nas mãos do Deus vivo, tá? Então, faça tudo corretamente na sua vida, fuja da mentira, da prostituição, das relações fora do casamento, da pornografia, da corrupção, do adultério. Fuja de tudo de errado na sua vida, porque eu te digo, se um dia você cair nas mãos do Deus vivo, horrenda coisa é quando acontecer isso, tá? E faça o seguinte, faça o que Jesus ensinou no livro de Mateus, no capítulo de número 10, no versículo de número 28. Jesus, certa vez, ele disse: tenham medo daquele que pode fazer perecer, ser destruído no inferno, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito, tá? Então, tenham medo, literalmente, do que Deus pode fazer quando você pisa na bola, quando você faz uma coisa errada. Sabe aquele filho que tem medo do pai, porque sabe que se o pai pegar ele fazendo besteira, ele vai sofrer as consequências? Então, tenha esse mesmo temor, esse mesmo medo também de Deus. E, aliás, de Deus mais ainda, ok? E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Foi o que Jesus disse também, tá? Então, busque a Deus, ame a Deus, seja fiel, seja obediente acima de todas as coisas, porque isso é o que vai te garantir a entrada no reino de Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo, o amor a Deus e aos seus mandamentos, ok? Se inscreva nesse canal, acesse o nosso se inscreva nesse canal, curta os nossos vídeos, acesse o nosso site que está aqui no rodapé. E no mais, que Deus abençoe grandiosamente a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.